amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Por que algumas pessoas não podem ser ajudadas? Nem todas as pessoas podem ser ajudadas. Nós vamos conversar sobre isso agora neste vídeo. Por que algumas pessoas não podem ser ajudadas simplesmente porque não querem a nossa ajuda ou não podemos e não temos condições de ajudar? Então, se a pessoa não quer e não aceita a nossa ajuda, nós não temos como ajudar, não é verdade? Então vamos começar por essa premissa. Uma das cenas mais engraçadas de um filme que eu assisti foi de uma pessoa que viu uma velhinha no cruzamento de duas avenidas e a ajudou a atravessar a rua, mesmo a velhinha protestando. Ou seja, ele quis ajudar a velhinha, mesmo que ela estando protestando por aquela ajuda. Mas ele insistiu a si mesmo. Quando eles terminaram a travessia, a velhinha lhe deu umas boas bengaladas e uma bronca. Ela disse que estava indo para o outro lado e que tinha acabado de atravessar aquela rua e teria que voltar. Ora, imagina a situação. A velhinha com todo o sacrifício, com a bengalinha na mão, atravessou a rua, aí vem um doido e a atravessa de volta para o outro lado. Quer dizer, ele deveria ter tido a sensibilidade de perceber que a velhinha não queria atravessar a rua. Ele deveria ter pedido a senhora quer que eu ajude a atravessar a rua? Mas não, ele foi pegando no braço da velhinha e atravessando. Aí ele levou umas bengaladas, Vejam que existem dois erros aí nessa pequena história. O primeiro é ajudar por obrigação ou interesse em algum tipo de ajuda divina. Isso não dá certo. Você não pode barganhar com Deus. Sua ajuda deve ser por empatia e solidariedade, e não para receber algo em troca. Isso não é solidariedade, isso é negócio. No caso da velhinha, no filme, ele teria que ajudar alguém, porque ele foi uma pessoa muito egoísta, ele teria que ajudar alguém para ser salvo, para ir para o céu. Então, toda vez que ele tentava ajudar, estava errado. Talvez, porque ele estivesse fazendo isso por obrigação. Tem gente que ajuda o outro e fica esperando receber a gratidão da pessoa. Acha que a pessoa lhe deve algo, e isso não é verdade. Se você fez algo sem qualquer interesse, não pode esperar nada em troca, nem gratidão. Você compreende isso? Então, quando quiser ajudar alguém, ajude e siga em frente. Ou seja, se você ajudar por interesse, de receber algo em troca, o reconhecimento da sociedade, dos amigos, ou mesmo o reconhecimento de Deus, para que Ele lhe preste alguns favores, e então a pessoa não lhe deve nada. Você não fez de coração, não fez por essa pessoa. Você fez por interesse próprio. Então, ela não lhe deve nada. Quantas pessoas já te ajudaram e você não lhes retribuiu? Porque não quis, ou por falta de oportunidade, ou porque a pessoa não aceitou, ou porque nunca precisou de você. Quantas pessoas já te ajudaram na vida e você não deu nada em troca? Por quê? Às vezes você não pôde, às vezes você não quis, às vezes você não teve oportunidade, às vezes a pessoa não aceitou que você lhe retribuísse. Então, o que custa você fazer para os outros também, sem pedir nada em troca, nem dos homens e nem de Deus? O segundo erro é ajudar contra a vontade da pessoa.
Se a pessoa não quer ajuda, respeite sua decisão. Não tente impor a sua vontade ao outro. Você pode achar que a pessoa precisa de ajuda, mas ela não. Então não imponha a sua vontade aos outros. Ajude as pessoas se elas quiserem. Às vezes você pensa que ela precisa de ajuda, mas ela não pensa assim. Então não é o seu direito impor a sua vontade. A não ser que a pessoa esteja correndo risco e seja um incapaz, ou que esteja momentaneamente incapaz. Como, por exemplo, uma pessoa embriagada tentando atravessar uma avenida movimentada, ou dirigir um carro, ou tentando se suicidar. Bom, se uma pessoa está numa situação de risco, de morte, né, ou de um grave acidente, então, e ela não for capaz de analisar o que está acontecendo, ou mesmo tentando um suicídio, aí você deve interferir realmente, sem que a pessoa precise lhe pedir ajuda, porque ela não tem condições de raciocinar. Aí seria uma omissão sua se você não tentasse ajudar. Existem casos em que a pessoa tenta ajudar a outra, né, e causa um mal maior para o outro. Por exemplo, socorrer um acidentado sem ter conhecimento de primeiros socorros. Então, muitas vezes, você tenta ajudar uma pessoa e prejudica ela mais ainda. Um dos exemplos que eu estou dando aqui é o caso de uma pessoa que tem, por exemplo, um infarto ou sofre um acidente de carro e você tenta ajudar, né, e você não tem conhecimento para isso. Você pode acabar lesionando muito mais a pessoa, né, do que se ela fosse cuidada por uma pessoa que tem conhecimento em primeiros socorros. Ajudar outras pessoas em seus relacionamentos, ações ou hábitos, dando palpites não solicitados, ainda mais sem ter alguma intimidade com o outro. Mesmo tendo intimidade, você tem que tomar cuidado ao dar opinião sobre a vida íntima das pessoas, sobre a vida particular das pessoas. Você não pode fazer isso. Só a própria pessoa sabe o que está sentindo, sabe o que está passando. Então cabe a ela decidir. Agora, se ela lhe pedir um conselho, você pode dar esse conselho, mas com muito cuidado, né? Porque muitas vezes o que é bom para você pode não ser para outra pessoa. Quantas vezes você deu palpites e interferiu em um relacionamento e acabou, né, perdendo amizades? De graça, sem ter motivo algum, sem ter nenhuma vantagem nisso, né? Às vezes perdendo boas amizades por ser uma pessoa enxerida, né? Essa é a palavra certa. Ajudar o outro a salvar sua alma, pois ela está em perigo de se perder, segundo as suas crenças. A pessoa pode ter uma crença diferente da sua e ela merece respeito. Ou seja, você acha que a pessoa que está levando uma determinada vida ou que tem uma determinada religião, né, vai perder sua alma, vai para o inferno? Ora, você não tem esse direito de interferir na vida da pessoa. A crença é tua, não é a crença dela. Ela tem o direito de acreditar no que quiser. Assim, como você não gosta que pessoas de outras religiões questionem suas crenças, respeite a crença alheia. Se ela quiser seus conselhos, vai lhe pedir. Não seja chato, desrespeitoso e intrometido. Né? Quer dizer, além de você criticar a religião da outra pessoa, você ainda a ameaça com o inferno, com castigos. Né? O que você está fazendo? Você tem que respeitar a religião do outro como os outros devem respeitar a tua. Ok? Cada um é dono de si, cada um sabe, né, o que fazer da sua vida. Cada um escolhe a sua religião, cada um escolhe a sua ideologia, cada um escolhe a sua maneira de viver. É um direito nosso de cada um. É um direito de cada um de nós. Ajude a todos os que necessitam, mesmo se não pedirem, mas nunca tente ajudar se não quiserem a sua ajuda. Sempre que quiser ajudar, primeiro peça permissão.
Se uma pessoa não te pediu, mas mesmo assim você quer ajudar, você peça permissão a essa pessoa. Fulano, eu posso te ajudar? Se ela quiser tua ajuda, ela vai aceitar. Senão, ela vai dizer que não precisa e deixa em paz. Não seja intrometido. Ok? Outra coisa. Mesmo que lhe peçam ajuda, verifique se o pedido é razoável e se é bom para todos. Tem pedidos que não são e não devem ser concedidos. Ou seja, tem pedidos que não são razoáveis, que não são bons. Se alguém lhe pede para cometer um crime, né, para ajudá-lo a cometer um crime, isso você não jamais deve fazer. É o tipo de pedido que não deve ser concedido. Vamos dar outros exemplos. Emprestar seu carro a quem não é habilitado, mesmo que tenha um bom motivo. Para começar, isso é crime. Você empresta o carro para uma pessoa que não é habilitada, ela sofre um acidente, se mata ou mata outras pessoas ou machuca outras pessoas. O responsável moral e o responsável civil e criminal é você. Porque você sabe que não pode fazer isso. Você sabe que entregar o carro para uma pessoa não habilitada é crime. Deixar que um desconhecido entre ou pernoite em sua casa, pois isso pode colocar seu patrimônio e sua família em risco. Então você vai permitir que qualquer pessoa entre em sua casa, pessoa que você não conhece? Ah, porque eu fiquei com pena e levei para minha casa. Olhe nas páginas policiais. Né? Quantas pessoas se arrependeram amargamente por fazer esse tipo de coisa? Né? Colocando em risco o seu patrimônio, está arriscado a ser roubado, colocando em risco a sua própria vida e a vida dos seus familiares. Né? Então, você tem que pensar bem antes de ajudar uma pessoa e antes de atender a um pedido, para ver se aquilo que a pessoa está pedindo, né, é uma coisa boa, que vai ser bom para todos, inclusive para você mesmo, ou se é uma coisa ruim. Né? Porque acontece muito isso. Emprestar ou dar dinheiro para os outros, sabendo que lhe vai fazer falta amanhã. Ou pior, que vai fazer falta para os seus familiares, com os quais você tem responsabilidades e compromissos. Tem gente que tira da boca dos filhos, como diz o ditado popular, para dar para os outros. Ele está fazendo alguma coisa de bom? Não. Por quê? Porque a responsabilidade dele era para com os filhos. Atendendo às necessidades da sua família, ele pode ajudar os outros sem problema nenhum. Mas o que ele não pode é se prejudicar e prejudicar os seus para ajudar os outros. Okay? Porque se você fizer isso, você não está fazendo nada. Ao contrário, você está se endividando ainda mais. Porque, além de prejudicar os seus entes queridos, você ainda está faltando com o compromisso que você tem para com eles, nesta encarnação. Enfim, existem inúmeros casos e exemplos de alguém que prestou uma ajuda inadequada, fora de hora ou para a pessoa errada, e a coisa terminou muito mal. Isso acontece muito. Ser bom não é ser intrometido, bobo e financeiramente irresponsável. A pessoa boa também precisa dizer não quando é preciso. Ser bom não é ser tolo e capacho de ninguém. A bondade, como tudo na vida, também tem de ser acompanhada da sabedoria. Tem gente que acha que ser bom é dar tudo que tem. Tem gente que acha que ser bom é fazer tudo que os outros pedem. Isso não é ser bom. Isso é ser tolo. É ser capacho dos outros. Você será infeliz se agir dessa forma. E acabará acostumando as outras pessoas mal. Elas ficarão mal acostumadas. Então, no final das contas, você estará prejudicando a si e a elas.
A bondade, como tudo na vida, também tem de ser acompanhada de sabedoria. Repetindo, para ser bom é preciso ser sábio. Porque para saber como praticar a bondade, para que ela não prejudique a você ou aos outros. Quer saber por que os mentores e socorristas permitem que alguns espíritos permaneçam por algum tempo no umbral? Pergunta que muitas pessoas se fazem. Por que os espíritos, os bons espíritos, os mentores, permitem que alguém passe algum tempo no umbral? Ora, isso é simples. É pelos motivos que nós já elencamos até agora. Mas vamos prosseguir. Porque não tem como ajudar quem é rebelde e teimoso, quem não quer ser ajudado, quem gosta de vitimismo, e quando ainda não é a hora certa para ajudar. Tem gente que não tem como ser ajudado. São a pessoa rebelde. São as pessoas que gostam de ser vítimas. Não é? E também tem a questão da hora certa. Existe a hora certa para tudo. Inclusive para ajudar e ser ajudado. Isso não quer dizer que devamos desistir das pessoas. Se não podemos ajudar naquela hora, por certo teremos uma nova oportunidade amanhã. Isso não quer dizer, isso tudo que foi dito até agora, não quer dizer que você não deve ajudar ou tentar ajudar as pessoas, não. Né? Isso quer dizer que você tem que ter discernimento e sabedoria para ajudar na hora certa a pessoa certa. Okay? É o que fazem os bons espíritos nessas situações. Ficam olhando de longe, esperando uma chance de auxiliar. Os mentores e os bons espíritos deixam a pessoa passar por algum tempo no umbral, realmente, porque elas não têm como ser ajudadas. No entanto, elas ficam de longe olhando e velando por elas. Na primeira chance que a pessoa lhes dá de ser socorrida, elas vão lá e socorrem. Elas o resgatam e os levam para um posto de socorro ou mesmo para as colônias. Quem não tem alguém próximo, um amigo ou um parente nessas condições? Você sabe que a pessoa precisa de ajuda, mas não tem como ajudar. Você se sente triste e impotente. Quem de nós não tem um parente, um amigo, uma pessoa querida, que precisa de ajuda, mas ela não aceita ajuda? Ela é uma pessoa rebelde, ela é uma pessoa teimosa, não quer ser ajudada. Né? Dá uma sensação ruim, dá uma sensação de impotência, de tristeza. Né? Mas a gente não deve se entregar a esses sentimentos negativos, porque a gente acaba prejudicando mais a pessoa ainda, né? Emitindo aqueles pensamentos, aqueles pensamentos tristes, aquela negatividade sobre a pessoa, piorando ainda mais a situação dela. É uma situação complicada. Mas lembre que sempre que você não possa ajudar alguém, peça ajuda a Deus, que Ele pode tudo e agirá na hora certa. Pode ser que a pessoa precise passar por aquela situação. Não temos como saber. É o que eu acabei de dizer. Peça, se você não tem como ajudar de forma alguma, peça ajuda a Deus para que Ele ajude aquela pessoa. Mentalize com carinho, com amor, com esperança, com fé, né? E você estará emitindo bons pensamentos e energias positivas para aquela pessoa e você já estará ajudando. Aliás, não precisamos pedir nada a Deus. Ele sabe do que precisamos e já está cuidando de tudo. Mas peça a si mesmo, vai lhe fazer bem, e sua energia e pensamentos positivos vão ajudar muito o outro, amenizando o seu sofrimento. Pode acreditar nisso. Então, pedir a Deus, o fato de pedir não vai resolver muita coisa. Por quê? Porque Deus sabe antes de você pedir o que você precisa e o que o outro precisa. Mas você deve pedir a si mesmo. Por quê?
Porque ao se conectar com Deus, né, você mesmo é consolado, você mesmo é inundado de uma força positiva, de uma luz que irá lhe consolar, que irá lhe deixar com muita positividade. E a sua positividade, os seus bons pensamentos dirigidos àquela pessoa vão ajudá-la muito, muito mais do que possamos imaginar. Ok? E ficamos por aqui. Peço a Deus que nos ilumine, nos abençoe, nos guie, que nos dê paz, saúde, prosperidade, tolerância, compaixão e muito amor e muito equilíbrio. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Namastê. Tchau, amigos!